você, engenheiro civil ou mecânico, engenheiro estrutural, que trabalha aí com estruturas metálicas. Eu sou o Fernando, sou engenheiro mecânico, trabalho com estruturas metálicas há quase 10 anos já, desenvolvendo algumas ferramentas de cálculo de ligações. Vou mostrar aqui uma para vocês, que é dimensionamento de placa de base para postes, né? Qualquer tipo de poste. Aqui eu tenho aqui a silhueta de um postezinho, né? E aqui está o que importa para a gente, né? Que são as reações de apoio majoradas conforme NBR 8800, né? E o diâmetro do tubo do poste que eu já dimensionei anteriormente, né? Com minhas planilhas de carga de vento, eu utilizo um software para dimensionamento para auxílio, né, no dimensionamento dessa estrutura. E aqui eu já tenho um resultado da estrutura e preciso agora dimensionar a placa de base, que na maioria dos programas não tem esse dimensionamento das ligações, a interface aço-concreto, né? Então eu quero apresentar aqui para vocês. É um poste com 470 milímetros de diâmetro, né? E o que eu preciso agora é dimensionar essa placa de base. Deixei aqui algumas necessidades que eu vou ter, né? Eu vou ter que dimensionar aqui, verificar a distância entre os chumbadores, o diâmetro externo dessa placa de base. Também vou precisar dessa altura aqui da nervura, espessura da nervura, espessura da placa base. Então, tudo isso nós vamos definir agora. Tenho aqui as reações de apoio aqui na base da estrutura, né? E vamos iniciar então a demonstração para vocês. Essa aqui é a ferramenta, é uma planilha no Excel, que no final, caso necessário, ele te dá um pequeno memorial de cálculo aqui do passo a passo dos cálculos da estrutura, tá? Então, normalmente eu insiro no meu memorial de cálculo apenas a máscara aqui do meu cálculo, né? Dou Ctrl C e colo como imagem no meu memorial de cálculo. Uma coisa importante aqui, nós precisamos preencher somente as células em amarelo, tá? Elas são suficientes para possamos dimensionar a base da nossa estrutura. Então vamos lá. Nós precisamos aqui da compressão. Nós temos aqui a compressão de 1361 kgf, tá? Nós temos aqui a unidade, ó, kgf, 1361 kgf. O momento na base 9756 kgf por metro. kgf por metro, né? Se tiver em tonelada força por metro, precisa lembrar de converter, tá? Para kgf por metro. A cortante que nós temos aí na placa de base, na base da nossa estrutura, né? 1290. Então, 1290. Beleza, as reações de apoio aqui já inserimos. Defino aqui o material da placa de base. Normalmente eu vou trabalhar com A36 mesmo, né? Então, vou colocar aqui o A36 e o FCK do concreto, tá? Considero normalmente 20, que é um dimensionamento de uma estrutura, né? Então a gente especifica o FCK do concreto que a gente trabalhou para que o projetista de fundação trabalhe pelo menos com esse FCK. Material do chumbador A36, né? Que a maioria das vezes trabalha. Muitas pessoas também trabalham com o SAI 1020. Então está aqui o A36. Vamos lá. Vou começar com as informações que eu tenho. Diâmetro do poste, definido já 470. Estamos aqui. 470 milímetros, tá? Chumbador. Não tenho essa informação ainda. Vou dar um chute inicial, tá? Só para você entender como é que funciona. Vou dar um chute de um chumbador de meia polegada, tá? Então, quando eu insiro aqui o meu chumbador, automaticamente
ele vai me dar aqui, ó, diâmetro parafusos, um valor mínimo, que é 514. Vou colocar aqui 514 só para vocês entenderem, tá? E quando eu coloco 514 aqui, ele já me dá um diâmetro para eu trabalhar externo do flange, né? Então, 560, tá? Vou arredondar. Então, ele já vai me dando algumas informações importantes aqui. E olha, só com essas informações ele já me deu um valor de tração, tá? Só que eu ainda não defini a quantidade de chumbadores. Vou definir aqui um chute inicial. A minha estrutura ela tem 20 lados, tá? É uma estrutura facetada, ela tem 20 lados. Vou considerar metade aqui de chumbadores, tá? 10 chumbadores. Então, dessa forma, eu já verifiquei que os chumbadores não passam no dimensionamento. Então, eu posso já, antes de colocar a altura do enrijecedor, a espessura da placa de base, eu já posso definir aqui aproximadamente um chumbador. Então, vamos colocar aqui 5/8, que é o próximo. Olha, eu teria que aumentar o diâmetro de parafusos aqui para 528, 530. E o diâmetro do flange, 588, 590. Olha, ele não passa também. Então, eu vou chutar sem mudar os diâmetros, até a gente chegar num razoável 254%, não está dentro do que a gente precisa. 137 não, pode ser que o de 1 polegada sirva. De 1 polegada, 80,65%. Está certo já? Ainda não. Lembra que nós precisamos aqui mudar o diâmetro entre o eixo dos parafusos, né, que agora é 558, vou colocar 560, e o diâmetro externo do flange 648, 650, tá? Então, eu já tenho um dimensionamento do chumbador. Ficou 69% de solicitação no chumbador. Consigo diminuir? Vamos ver aqui. Para 22? Não. Então, vou manter a 1 polegada aqui. Beleza. 10 chumbadores, ok. Vou considerar agora, vamos ver a espessura da placa de base. Mesma coisa, vou considerar aqui meia polegada. Pera aí. A quantidade de enrijecedores aqui eu já preciso colocar também. Vou colocar a mesma quantidade de chumbadores, né? Espessura dos enrijecedores, vou colocar aqui o inicial, que é 6,35. Normalmente trabalhamos no mínimo com 6,35. E a altura dele, vou colocar 200 milímetros, no chute inicial. Olha, espessura de enrijecedor, ele já passou no cálculo, tá? Já me deu ok aqui. E a altura aqui também foi o suficiente, pelo que estamos vendo aqui. O que deu de alerta? Aumentar a espessura da placa de base. Então vamos trabalhar na espessura da placa de base até que ela atenda a solicitada. 15,88, que é 5/8 de polegada. Atendeu o que nós precisamos para esse dimensionamento, tá? Então basicamente é isso, é uma ferramenta rápida para você utilizar aí para dimensionamento de placa base. Nós vamos mostrar aqui de chumbador, de placa base de viga W, né? De outros tipos de estrutura, outros tipos de ligações de cantoneira, ligações de vigas, viga W, viga I, para que você possa ter ali algumas ferramentas para que ajude no seu projeto, no seu dimensionamento. Se você tem interesse pela ferramenta, eu vou deixar aí fixado no primeiro comentário, né? E também na descrição do vídeo, como você pode fazer para adquirir essa ferramenta, tá bom? Eu tenho ainda dúvida do memorial de cálculo. Vamos lá. Aqui, ó, a partir do momento que me deu ok aqui, você pode apenas... Deixa eu abrir um Word aqui para você entender. Vou abrir um Word só para você entender como é feito. Vou dar um Ctrl, vou
com Shift aqui eu vou selecionar toda a parte que me interessa da planilha, Ctrl C, vou no Word, botão direito, eu venho aqui nessa opção, colar como imagem, tá? Então ele já fica aqui ó, com a imagem bonitinha, para que eu possa apresentar no meu memorial de cálculo. Caso o seu cliente exija, você pode também colar essa parte aqui, ó, que é onde nós colocamos a bibliografia, né? Temos aqui as definições, né, de diâmetro do chumbador, qual seria o diâmetro do furo adotado, atenção no concreto, o passo a passo do nosso dimensionamento aqui, para que você possa apresentar para o seu cliente ou no memorial de cálculo mais detalhado, tá bom? Então, qualquer coisa você entra em contato, vou deixar os contatos aí e até logo.